Olá! Hoje vamos mergulhar na história de um feriado brasileiro que conta muito sobre memória, luta e identidade. O Dia da Consciência Negra não é um feriado qualquer. Ele não nasceu de um simples decreto, mas sim de décadas de ativismo para recontar a história do país por um outro ângulo. E para começar essa conversa, tem uma pergunta que é central para tudo. Por que o Brasil tem duas datas principais para falar sobre o fim da escravidão? A resposta, olha, revela um debate bem profundo sobre quem são os verdadeiros heróis da liberdade no país. Ok, vamos entender isso aqui. De um lado, a gente tem o 13 de maio, que é a data tradicional, aquela que celebra a liberdade que foi dada pela princesa Isabel. Do outro, o 20 de novembro, que celebra a liberdade conquistada. A diferença parece pequena, mas é fundamental. Uma fala de liberdade como um presente, a outra como resultado de uma batalha longa e muito difícil. E é exatamente essa dualidade que nos leva para a nossa primeira parte, onde a gente vai explorar o contexto por trás dessas duas narrativas que por muito tempo competiram entre si. A história que a maioria das pessoas aprendeu na escola é a do 13 de maio de 1888. Nesse dia, a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea, e a escravidão foi oficialmente abolida. É uma data histórica, claro, mas para os movimentos negros ela sempre contou uma história incompleta. Uma que colocava a família real no centro de tudo, como os grandes protagonistas da libertação. E foi aí que, lá pelos anos 70, ativistas começaram a defender uma nova data, o 20 de novembro. A ideia era criar uma contra-história, uma que não focasse em quem assinou a lei, mas sim nos séculos de resistência, nas fugas, nas revoltas, enfim, na luta incansável do povo negro pela sua própria liberdade. Mas, por que exatamente o dia 20 de novembro? A resposta para isso está na história de uma figura central, um herói, cuja vida e morte inspiraram esse novo feriado, Zumbi dos Palmares. Para a gente entender Zumbi, primeiro a gente precisa entender o que era um quilombo. E olha, não era só um esconderijo. Eram comunidades super organizadas, verdadeiros estados autônomos, formados por gente que tinha escapado da escravidão. Eram centros de poder político, militar e cultural. E o maior de todos, o mais famoso, o que durou mais tempo, foi o Quilombo dos Palmares. Ele ficava na Serra da Barriga, onde hoje é o estado de Alagoas, e resistiu por quase um século. Era praticamente uma nação dentro do Brasil colonial. Agora, para a gente ter uma dimensão do que isso significava, no seu auge, Palmares chegou a ter uma população de até 30 mil pessoas. Pensa só, é a população de muitas cidades brasileiras hoje em dia. Isso dá uma ideia do poder, da organização e do tamanho do desafio que Palmares representava para o sistema escravista. E o líder que se tornou o maior símbolo de toda essa resistência foi Zumbi. Ele foi o último grande líder de Palmares e comandou a luta contra as tropas coloniais até o fim. Ele foi morto numa emboscada no dia 20 de novembro de 1695. E foi essa data, o dia da sua morte em combate, que foi escolhida. Agora, vamos dar um salto no tempo. Como essa história foi resgatada nos tempos modernos? A ideia do feriado não surgiu do nada, né? Ela foi concebida por ativistas que viram em Zumbi o símbolo perfeito para a luta deles. A proposta nasceu oficialmente em 1971, lá em Porto Alegre. Foi um pequeno grupo de intelectuais e ativistas negros, o Grupo Palmares, que era liderado pelo poeta Oliveira Silveira, que articulou pela primeira vez essa ideia de transformar o 20 de novembro num dia de celebração e consciência. E a lógica por trás da escolha foi brilhante e muito estratégica. O próprio Oliveira Silveira explicou. Eles se inspiraram no caso de Tiradentes, outro herói nacional que é lembrado na data da sua execução. A lógica era, se o Brasil celebra um herói branco na data da sua morte, por que não fazer o mesmo por um herói negro que morreu lutando por liberdade? E é fundamental a gente lembrar o contexto da época. Essa proposta foi feita em 1971, no auge da ditadura militar no Brasil. O grupo foi investigado pela Polícia Federal, teve que submeter seus roteiros de eventos para censura, tudo para provar que eles não eram subversivos. Isso mostra a coragem e a determinação desses pioneiros. A partir daquela pequena reunião lá em Porto Alegre, a ideia começou uma jornada de mais de 50 anos até se tornar o que é hoje. Vamos ver um pouco dessa trajetória. Essa linha do tempo aqui ilustra muito bem essa evolução. Em 78, o Movimento Negro Unificado deu um alcance nacional para a proposta. Em 2003, um passo gigantesco, a data entra no calendário escolar. Em 2011, se torna uma data comemorativa oficial. E, finalmente, em 2023, mais de 50 anos depois da ideia original, o 20 de novembro vira feriado nacional.
Então, o ponto principal é que essa longa trajetória não é só sobre um feriado. É sobre uma mudança profunda na consciência nacional. Uma disputa pela memória histórica que foi sendo vencida aos poucos, através de décadas de mobilização social e política. E isso nos traz a nossa parte final. Qual é o significado e o propósito do Dia da Consciência Negra hoje em dia, agora que é um feriado em todo o país? Hoje, o 20 de novembro é um dia de muitas camadas. É um dia para celebrar a riqueza da cultura afro-brasileira, para refletir sobre as contribuições enormes da população negra na formação do país, mas, acima de tudo, é um dia para debater abertamente o racismo e para reafirmar o compromisso com a luta pela igualdade social. E é importante dizer que, embora Zumbi seja o grande símbolo, o dia hoje homenageia todo um panteão de heróis e heroínas. Figuras como Dandara, companheira de Zumbi e guerreira de Palmares, Luiz Gama, o advogado negro que libertou centenas de pessoas escravizadas nos tribunais, e tantos, tantos outros que dedicaram a vida à luta por dignidade. E para fechar essa análise toda, deixa a gente com uma reflexão. A história do Dia da Consciência Negra mostra que feriados não são só dias de descanso, eles são narrativas poderosas sobre quem a gente é. A forma como uma nação escolhe lembrar o seu passado define o seu presente e o seu futuro. Então a pergunta que fica é: que histórias os feriados que a gente celebra estão nos contando sobre nós mesmos?